Glória a Deus. Pode se assentar. A paz do Senhor, minhas queridas. É uma alegria para mim estar com vocês aqui. E às vezes você esteja perguntando, meu Deus do céu, mas tanta homenagem, tanta oração. Nós vamos falar sobre oração. Então a gente tem que estar familiarizado com essa língua, né? Às vezes a nossa própria impaciência diante de algumas circunstâncias, elas denunciam o verdadeiro estado do nosso coração. Para nós, a oração deveria ser algo tão delicioso, tão presente, porque a oração nada mais é do que conversarmos com Deus. Existe relacionamento sem conversa, gente? Imagina você casar com uma pessoa que você nunca conversou com ela, ou que você conversa pouco com ela. Vai dar certo esse casamento? Pois é, Jesus vem aí para o casamento. Nós somos a noiva, ele é o noivo. Como é que a gente vai casar se a gente não quer namorar com o noivo? Não é? E a oração, ela é parte do relacionamento. Gente, Jesus não veio fundar uma religião. Jesus veio fazer reconciliação entre a humanidade que havia se perdido e o Deus criador de todas as coisas. E reconciliação acontece num relacionamento. Então, o relacionamento que foi quebrado no Éden, Jesus veio reconciliar na cruz. Vocês entenderam? E uma vez que fomos reconciliados com Deus Pai, através de Jesus Cristo, então agora a gente passa a viver esse relacionamento. Antes, lá no Éden, Deus vinha toda viração do dia para estar com o homem e com a mulher, numa conversa, numa intimidade, na troca de ideias, no ensino. Eu fico imaginando o que rolava na viração do dia entre o homem e a mulher e seu Criador. E isso foi interrompido pelo pecado. Eles não podiam mais permanecer diante de um Deus santo. Onde entrou o pecado, entrou a morte. E nós herdamos a morte pelo DNA. Então a gente já nasce perdido. A gente já nasce condenado ao inferno. Que isso, Helena? Isso é forte se dizer, não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus que diz que pelo primeiro Adão entrou o pecado e pelo segundo Adão entrou a salvação. Então nós herdamos. Quando o salmista diz, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, o salmista não está se referindo ao sexo. O sexo foi Deus que inventou. E ele criou o sexo de um jeito elevado, pleno, belo, puro. Satanás pegou e emporcalhou, como tudo que ele põe a mão, vira. Mas Deus criou o sexo para ser um lugar tão elevado, de onde viria a vida. A vida vem do encontro sexual entre um homem e uma mulher, dentro da proteção do casamento. Esse é o plano de Deus. O diabo entrou, emporcalhou tudo, o povo está tocando terror aí, com o sexo todo deturpado, uma sexualidade torta, adoentada, pecaminosa, mas isso não muda o projeto original de Deus. Então não é sobre pecado que o salmista está dizendo. O salmista está dizendo, eu nasci na iniquidade, eu nasci com o pecado no meu DNA. Eu herdei o pecado. Mas Jesus veio e nos reconciliou. Te deu a chance de não mais viver como criatura, mas passar a viver como filha de Deus. A todos quanto receberam este sacrifício, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ô, gente, por que é tão importante eu falar isso? Parece que eu estou falando beabá da fé cristã, mas mais do que nunca, o óbvio precisa ser dito. E mais do que nunca é preciso de cristianizar cristãos, porque muita coisa estranha está sendo chamada de cristianismo, e nada tem a ver com cristianismo. E uma vez reconciliados, é como se Jesus tivesse vindo, colocado a chave da casa na sua mão e falasse assim, pronto, você pecou, você se divorciou de Deus, mas agora eu paguei o preço. A dívida que era sua, eu tomei sobre mim, fui lá e paguei. Você tem livre acesso novamente, volta para a casa do Pai. E muita gente fica rodando a chave na mão e não entra. E a gente quer se relacionar com Deus através de terceiros. Mas não dá para ser feito isso. O único mediador é Cristo. Ele é o único mediador. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro mediador entre a humanidade e Deus Pai. Ele enviou o seu próprio Filho, para que o seu próprio Filho desse a vida. E dando a vida, pagasse uma dívida que era nossa.
e nos reconciliasse, abrindo pela sua própria carne um novo e vivo caminho que nos leva de volta para Deus. E como que a gente vive de volta para Deus? Falando com Ele. Estando com Ele. Na viração do dia, no início do dia, no meio do dia, em qualquer lugar. A lindeza da graça é que agora você não precisa de um santo dos santos. O Espírito Santo habita em você. Você foi selado com o Espírito Santo. Então você pode falar com Deus em qualquer lugar. Gente, é algo tão fora da caixa que às vezes a gente tem dificuldade de assimilar isso. E de viver dessa maneira. Então a gente vive buscando a muleta da religiosidade, onde você confia em você mesmo. E não é sobre você mesmo. É sobre a graça de Deus que te habilita a viver uma vida santa dia após dia. Ou a gente vive presa na religião, onde a gente confia na nossa bondade, ou a gente vive na hipergraça. Eu posso viver a vida de pecado, porque Jesus já pagou o preço, eu vou viver a vida doidado. Nenhum nem outro. Porque eu fui salvo pela graça. Agora eu entro numa vida de santificação, que responde ao Senhor, porque Ele me amou tanto. Então, eu correspondo a esse amor, amando, e amar a Deus é obedecê-lo. Dito isso, eu queria ler com vocês o texto que dá tema a essa conferência. Rod, abre aí a sua Bíblia em Atos 12. Nós vamos só relembrar por que essa conferência se chama Conferência Rod. Atos capítulo 12, a partir do verso 1, eu vou usar a NVI, a Nova Versão Internacional, que diz assim. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a um julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Quem orava, gente? Intensamente. A igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Isso que é uma prisão de segurança máxima, né? Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Quem, gente, estava orando? Muita gente. Muita gente se havia reunido e estava fazendo o quê? Batendo papo, gente? Orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva, chamada Rod, veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou, Pedro está à porta! Eles, porém, lhe disseram, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinais para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando,
Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois aí no próximo trecho Deus acerta as contas com o próprio Herodes. Depois você vai continuar lendo em casa e vai se inteirar do que o Senhor está fazendo, está disposto a fazer quando o seu povo se reúne em oração. Era uma situação de crise, gente. Vale a gente lembrar que a igreja nasce num tempo político terrível. A igreja nasce dentro do judaísmo. Todos os apóstolos eram judeus, Jesus era judeu, e eles nascem, e esses primeiros discípulos, apóstolos, nascem dentro de uma cabeça judaica. Então eles estão esperando o Messias que Deus havia prometido, eles só ainda não sabiam o plano completo. Que o Messias não era apenas para restaurar a glória a Israel, não era apenas o Messias que iria libertar Israel do domínio romano, mas iria ser um Messias que iria libertar todo o mundo, não só da opressão política, mas da opressão de Satanás e das prisões do pecado. O plano de Deus era muito mais elevado, mas ali na sua nascente a igreja ainda não compreendia plenamente o que Deus estava fazendo. Mas dentro desse padrão político, os judeus eram um povo oprimido e escravizado, nesse contexto, pelo Império Romano. Eles já haviam sido oprimidos anteriormente por outros sistemas, mas nessa realidade era o Império Romano. E o Império Romano, gente, uma das coisas mais leves que eles faziam era pegar o corpo de um cristão e tacar fogo nele para iluminar a rua. Na época que Jesus foi crucificado, uma série de outras pessoas eram crucificadas por qualquer tipo de crime que o Império Romano julgasse como crime. Então, qual foi o crime que Jesus foi acusado? De se declarar rei dos judeus, e isso era uma afronta ao Império Romano. Então, por isso que ele foi morto. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, a gente fica assustado com o tempo que a gente está vivendo e fala, nossa, que tempo terrível, que tempo difícil. Será que Deus não ouviu nossa oração? Será que Deus não está vendo? Quanta opressão, quanta injustiça. Está aí, ó, o aborto pode passar a ser uma realidade no Brasil. A ideologia de gênero está aí. Tanta coisa distorcida, tanta coisa que é mal, é recebida como bem. E tudo que é bem está sendo julgado como mal. Senhor, o Senhor não vai fazer nada, gente. É nas situações extremas que Deus está nos treinando, nos aperfeiçoando e fazendo o que nós nem imaginamos acontecer. Por exemplo, outro dia eu estava falando com o meu esposo, às vezes Deus tem um jeito diferente de fazer as coisas. Tem um tanto de gente saindo do Brasil. Eles pensam que é para fugir do sistema. Eles pensam que não vou pagar esses absurdos de imposto, não. Vou fechar minha empresa, vou lavar banheiro lá nos Estados Unidos, prefiro. Não vou para Portugal, Europa. Como se as outras nações também não tivessem suas crises. Como se lá fora também a tampa da panela não estivesse voando. As crises estão acontecendo no mundo todo, gente. O cenário para o anticristo se manifestar está pronto aí. Ó. O caos está sendo fomentado. Mas o povo pensa, eu estou indo para fugir. Que eu prefiro ver a maldade em outro país do que ver acontecendo com a minha própria gente. A gente pensa isso. Eles não sabem de nada, gente, inocentes. Estão sendo enviados como missionários, não estão nem vendo. Chega lá, Deus, quanta gente eu conheço lá fora que fala assim, pois é, eu vim para pagar uma dívida, que a coisa estava difícil lá no Brasil, estou aqui, abri uma igreja, está há 10 anos, muitas pessoas foram salvas, alcançadas. Quando você veio para cá, você tinha plano. Deus me livre, a última coisa que eu queria ser era pastor, missionário. Deus tem os seus caminhos. Então não se desespere, não. Deus está no comando. E quando parece que está dando errado, está dando certo. Quando os discípulos oraram para Jesus sendo crucificado, o que eles pensaram? Deu errado. Deu ruim. Ele morreu. Vamos correr, vamos trancar todo mundo dentro de casa, que nós vamos ser os próximos. Mal sabia eles que estava por vir, que eles também iam morrer. Mas que ia ser por um nobre motivo, para o evangelho reverberar até os dias de hoje. E quando eles morreram, todos eles entregaram a vida corajosamente. Nenhum deles se acovardou. Nenhum deles se escondeu. A evidência da ressurreição de Cristo e do poder do Espírito Santo é quem os discípulos se tornaram entre a morte e a ressurreição. Quem eles se tornaram depois da ressurreição e entre o revestimento com o Espírito Santo. Mudou tudo.
Os borra-botas viraram os caras mais ousados na face da terra. Que é assim que Deus trabalha. E aqui, na história de Rode, não é diferente. Pedro estava preso. Gente, e o julgamento, a gente já sabe o resultado que ia dar o julgamento. Pedro ia ser morto. Herodes queria fazer gracinha, queria mostrar o poder dele. Como era bem típico do Império Romano. Era injusto? Era. Era cruel? Era. Mas era isso que ia acontecer. Mas ainda não era chegado o momento. E o que mudou a situação? A oração da igreja. Você tem que entender o seguinte, quando você ora, Deus vai responder o que Ele quiser. Porque a sua oração não muda o coração de Deus. A sua vida de oração alinha o seu coração ao coração dele. A gente pensa que a gente manipula Deus. Não, gente, Deus é Ele. Nós somos filhos. Ele é o Pai, nós somos os filhos. Ele é Deus, nós somos criaturas. Ok? Nós somos criados por Ele. Ele é o Criador, nós somos criaturas. Então a resposta vem dele. E nem sempre a resposta vai coincidir com aquilo que a gente espera. Nem sempre a resposta vai coincidir com aquilo que a gente acha que deveria ser o certo. Mas é aí que entra a confiança. Se Jesus falou que Deus não vai dar nunca para a gente pedra no lugar de pão e cobra no lugar de peixe, quem falou isso foi o próprio Jesus, então confia. Confia. Mas por que Deus falou não? Não sei porque Ele falou não. Às vezes não é não, às vezes é só espera. Espera, espera, espera mais um pouco, espera. Eu estou fazendo uma coisa nova, espera. E às vezes é não mesmo. Mas não, Helena, não. Por quê? Porque Deus sabe. Quem me segue aí há mais tempo já conhece a minha clássica história do Arthur e da faca. Mas se você não me conhece, eu vou contar de novo a história. O Arthur, meu terceiro filho, tinha 3 anos de idade. A Clara, minha primogênita, tinha 5. Tinha 8. E a Clara estava passando a manteiga no pão dela. Já uma criança de 8 anos. E o Arthur viu e achou uma boa ideia ter uma faca para passar a manteiga no pão. E ele falou assim, eu quero a faca. E eu falei assim, não, Arthur, mamãe passa a manteiga no pão. Eu quero a faca. Não, Arthur, não vou te dar a faca. A Clarinha tem a faca. Mas a Clara pode, você não. Por que não? Eu quero a faca. Ele começou a fazer um escândalo na hora do lanche. O lanche virou uma resenha. Aí foi pro chão, rolava no chão. E eu chegava perto dele. Arthur, você não tem coordenação motora para lidar com a faca. Ele parou o choro, olhou para mim, tipo assim, o que ela está falando? E prosseguiu na birra. E eu fui ficando irada, indignada. Meu Deus, eu estou querendo proteger o menino. Arthur, você não pode ter a faca, você pode se ferir a si mesmo, furar o olhinho do seu irmão, não pode ter a faca. E ele não queria saber. Naquele momento, na cabeça do Arthur, eu estava amando a Clara e não amando ele. Mas quando eu estava dizendo não, eu estava amando ele. Ele não estava pronto para a faca, ele não tinha coordenação motora para a faca. A faca, chegaria o tempo dele lidar com a faca, mas o tempo não era aquele. Ele podia se ferir, ele podia ferir outros, ele podia pôr a vida em risco. E eu estava indignado. Deus, eu estou querendo proteger o menino. E Deus falou comigo assim, você é igualzinho. Quantas vezes eu estou te falando não, porque eu te amo. Porque você não está pronto. Porque você pode se ferir, ferir outros. Mas você pensa que eu estou amando mais a fulana do que te amando. Eu aprendi essa lição para sempre. Quando Deus fala não, Ele também está te amando. Quando Deus fala espera, Ele também está te amando. Então quando a gente ora... Amém, glória a Deus. Quando a gente ora, a gente tem que ter essa compreensão. Eu estou fazendo conhecidas diante de Deus as minhas súplicas, as minhas necessidades, as minhas petições, mas Ele tem a resposta. Ele é que tem a resposta. Às vezes, a gente pede ao Senhor uma cura, e a cura não vem. E a gente pensa que Deus está sendo injusto, mas Ele tem o poder de curar. Por que Ele não cura, Helena? Eu não sei te explicar. Mas eu sei te explicar que alguma coisa grande, poderosa e melhor do que a cura Ele está fazendo. Porque é o seguinte, se você pensar da perspectiva que todos nós já estamos curados, quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor.
O fim da história qual é? O fim da história é que todos nós vamos ressuscitar. Só que a gente esquece dessa parte. A gente é tão apegado, e é natural que a gente seja apegado a essa vida. Que é o que a gente vê, é o que a gente toca, é o que a gente cheira, é o que a gente sente. É natural. Só que a gente não pode ficar entregue ao natural. A gente tem que começar a se mover no sobrenatural. A gente tem que começar a entender que Deus nos chamou para uma vida que não fica apenas na superfície do natural, mas que é uma vida que enxerga o sobrenatural. A palavra de Deus em Filipenses, no capítulo 4, você não precisa de abrir. No capítulo 4, versos 6 e 7, diz assim: o apóstolo Paulo está instruindo a igreja em Filipos. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Gente, esses versos são muito poderosos e tem uma chave aqui. Não andeis ansiosos de coisa alguma. O que a gente sofre? Que a gente está sempre preocupado com o amanhã. O que eu vou vestir? O que eu vou comer? Onde que eu vou trabalhar? Com quem que eu vou casar? Será que eu vou adoecer? Se eu estou doente, eu vou morrer? A gente está sempre... Hoje que a gente tem. Mas a gente está... Meu filho vai voltar para a igreja, meu marido vai ficar comigo. A gente está sempre com a preocupação no amanhã. Eu vou ter neto? Vai dar tempo de eu ter neto? Jesus vai voltar? Jesus não vai voltar? Quando é que ele vai voltar? Deixa eu ver os sinais da volta de Jesus. Vive a vida hoje. Testemunha Jesus hoje. Confia em Deus hoje. Beija na boca hoje. Declara o seu amor hoje. Porque é hoje que você tem. E seja agradecido. Mas vamos chegar lá. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Para de preocupar com amanhã, porque você só tem hoje. Deixa você viver o amanhã quando chegar o amanhã. Eu não estou dizendo, gente, para a gente viver na desordem, não. Sabe como tem gente... Só lembra desse versículo quando quer passar o cheque sem fundo. Nem cheque sem fundo mais tem, né, gente? Quando quer endividar no cartão, aí pensa assim, vai lá pela emoção. Vou comprar porque eu mereço. Mas quando você vai pagar com o quê? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Para de pegar a Bíblia para chancelar sua desonestidade. Você pode, inclusive, não precisar de comprar nada para você satisfazer. Gente, nós que somos mulheres, a gente tem mania de tamponar nossas angústias com compra. Com comida e com compra. Vigia na vida. Vigia na vida porque a conta chega, dos dois jeitos. Não andeis ansiosos. Ansiedade é excesso de futuro. Depressão é excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro. Só vai te deixar mais agitada, mais triste, mais abalada, sabe? Nossa, e se a lei passar? E se o imposto... E se, gente? E se o Deus que cuida de mim hoje vai cuidar de mim amanhã? Fica no hoje. Fica no hoje. Adore a Deus hoje, confie hoje. E, gente, isso tem que ser exercitado. Isso não rola naturalmente. Nós estamos num tempo que fomenta a nossa angústia e a nossa ansiedade. A gente está sendo treinado para ser angustiado pelo celular. Você está feliz com a sua vida. Aí você vai lá olhar a vida da fulana. A vida da fulana é a vida dela. Ela está em Paris, Helena, e eu passando férias em Sabará. Dá graças a Deus porque tem Sabará para você ir passear. O tempo de hoje faz isso com você. A rede social quer que você fique invejosa, insatisfeita, reclamona. Você pensa, gente. Às vezes a gente pensa assim, eu não vou receber a marca da besta. Quem tem um iPhone aí para me emprestar? Fala comigo, tem aí? Passa para mim, pastora. Ô, gente, não estou querendo demonizar tudo, não. Tudo é o anticristo, a besta. Mas não sejamos inocentes. O símbolo é uma fruta mordida.
a marca na fronte e na mão direita. Gente, às vezes a gente pensa que vai ser uma coisa literal, a gente fica preocupada com o chip. Nós já estamos dentro do sistema do anticristo. Nós já estamos dentro do pensamento do anticristo desde que Jesus ressuscitou. É um sistema que rejeita Cristo. Você fala, Deus te abençoe. Todo mundo recebe. Mas você fala assim, vai com Jesus. Fala esse nome. Coloque esse nome no Instagram para você ver como que os seus posts vão ser reduzidos, a entrega. Jesus incomoda. O nome Jesus incomoda. Você fala, Jesus te abençoe. Deus te abençoe, o eterno te guie. Amém, amém. Se a pessoa não foi ateu, até o ateu às vezes fala amém. É socialmente aceito. Quando as pessoas falam Deus, o Criador, o eterno. Aí as pessoas aceitam, mas fala Jesus para ver. Causa um desconforto. Jesus? Você é crente? Não é? E esse sistema que a gente já está inserido, rejeita tudo que é de Deus. E joga para dentro de você todo dia informações que te afastam de Deus. Quanto tempo você gasta na rede social? Não precisa me responder, é só para você pensar. Tem aquele negócio que te dá o número, né, de horas que você gasta. Um aplicativo aí que mede quanto tempo você gasta nas redes sociais específicas, naquela rede específica. Tipo o Instagram, tem lá quanto tempo você ficou no Instagram por semana. Compara com a sua vida de oração. Será que a gente está sendo crente mesmo? Será que a gente está vivendo no sistema do Cristo ou no sistema do anticristo? Será que a gente prioriza as coisas eternas? Gente, a gente não prioriza. Gente, é uma luta diária. A nossa batalha espiritual é diária e é real. E a maior besteira é a gente ficar alheio a ela. Que você está levando chumbo. E está igual uma criança no meio do campo de batalha. E depois ainda vai reclamar para Deus que sua vida está ruim. Que está pesada, que está depressiva, que está... Ai, Deus, os dias estão ruins. Os dias estão ruins porque você não está se apegando a Deus. Você se está se apegando ao sistema. Gente, é um desafio, é ou não é? Quando você levanta de manhã, a primeira coisa que você faz é bater a mão no celular. Você bate a mão no celular na desculpa de parar o despertador, ou na desculpa de olhar a hora. Dali você já pula para o WhatsApp, porque está cheio de mensagens, você tem que responder. Aí você já dá uma olhadinha no Instagram para ver o post de quem, de alguém. Aí passa para outra. Você não falou bom dia, Espírito Santo. Você falou bom dia, bendito seja o Senhor. Eu acordei por sua causa, Jesus. O Senhor está me dando vida, por isso que eu acordei. Glória ao teu nome. A gente não fala com Deus. Mas a gente já está em sintonia com o mundo inteiro. O sistema do anticristo. Esses irmãos estavam reunidos na casa de Maria, mãe de João Marcos. Havia uma necessidade real. Pedro estava preso, prestes a ser condenado à morte. Então o que eles fizeram? Eles começaram a orar. Mas eles estavam orando, mas não acreditando. Essa é uma outra característica que esse texto mostra para a gente. Muitas vezes a gente ora, mas a gente não acredita que Deus está ouvindo. A gente tem que entender, o que eu já falei para vocês. Primeiro, que Deus, a gente ora e Deus é quem responde, certo? Mas enquanto a gente está orando, a gente tem que ter esperança que Ele está ouvindo. Eu oro porque eu sei que Deus está ouvindo, eu creio que Ele está ouvindo. Para Ele dar a resposta que Ele quer dar, Ele está ouvindo. Deus não é surdo. Se eu estou orando em comunidade, eu não estou orando apenas sozinho, eu estou orando. Tem um grupo de irmãos, muita gente, o texto diz. Estava reunido para orar por Pedro. Aí quando chega a resposta, sim, de Deus, é o anjo dele. Já morreu, é o Espírito. Rod teve uma visão. Rod estava tão empolgada com o resultado da oração. E é isso que Deus quer nos ensinar aqui. Não perca a empolgação pela oração.
Não perca a empolgação por essa conversa. Confie que o Senhor está ouvindo. E confie que respostas maravilhosas podem chegar. E mesmo quando não chegarem aquelas respostas que você espera, Deus pode fazer disso uma maravilha na sua vida. Gente, hoje eu posso dizer, do alto dos meus 54 anos, Deus, muito obrigado. Porque o Senhor não ouviu todas, o Senhor não respondeu sim a todas as minhas orações. Obrigada pelos seus não, Senhor. Que de vez em quando você olha para trás, meu Deus, que grande livramento. E você pedia, sofria, me dá, Deus, me dá. Igual o Arthur com a faca, me dá, me dá. E Deus, não, você não sabe o que você está pedindo, não. Então confia, mesmo quando Deus fala não. Agora você tem que estar na expectativa de que a resposta vem. Ou sim ou não, a resposta vem. Agora Rod estava na expectativa do sim. E ela, chegou a resposta. Agora o resto estava na expectativa do não. Porque quando o sim chegou, eles não acreditaram. Não. Coitada da Rod. Está abalada, coitada. Seja a Rod do seu tempo. E a gente continua aqui com os ensinamentos do apóstolo Paulo. Não andeis ansiosos. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Aquela turma lá na casa de Maria, mãe de João Marcos, estava fazendo as petições conhecidas diante de Deus. Sim ou não? Sim. Pela oração e pela súplica. Interessante, oração e súplica, que o apóstolo Paulo está dizendo. O que é súplica? Segundo o dicionário, súplica, substantivo feminino, oração feita com insistência e submissão. E submissão. Em outra tradução está, oração feita com insistência e humildade. Prece rogativa. É isso. É uma petição humilde. Em algumas coisas até parece. Um pedido insistente, permanente e geralmente com desespero. No nosso caso não se aplica. Porque desespero é para aqueles que não têm esperança. E nós temos a esperança. Então, mas o que está dizendo? Insiste. Permanece. Continua orando. Ah, mas já tem 10 anos. Continua orando. Já tem 20 anos. Continua orando. Se Deus não mandou você parar de orar, continua orando. Mas eu não vi. Gente, tem gente que orou a vida inteira para o pai aceitar Jesus no leito de morte e Deus recolher. Foi perdido os 30 anos? Não foi perdido. Porque talvez se não tivesse acontecido 30 anos, aquela vida teria ido para o inferno. Vocês estão entendendo, gente? Não menospreza a oração. Não menospreza o poder da oração. Insiste, permanece. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, fazendo conhecidas diante de Deus as suas petições pela oração e pela súplica. Então você pede, você permanece e você fica em submissão e humildade. Você não manda em Deus. Sabe aquelas coisas? Tem uns crentes, gente, que eu conheço. Deus, eu estou determinando. Você não determina nada para Deus, não. Você não determina nada para Deus, não, gente. Desculpa aí os irmãos que creem nisso, entendeu? Não estou querendo aqui desacreditar ninguém. Mas a palavra de Deus me diz que o soberano é Ele, a última palavra é dele e a decisão é dele. Então eu clamo, eu suplico, eu permaneço, eu persevero, mas eu não dou ordens para Deus. Vocês lembram de Maria e Marta? Marta estava lá achando que estava fechando com Jesus. Não te importa, Senhor, que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. A doida da Marta. Interrompe Jesus. Fofoca sobre a irmã. Questiona o amor de Jesus. Não te importas? E ainda fala para ele, diz-lhe, pois, que me ajude. Jesus olha para ela. Marta, Marta. Coisa está ruim, né, Marta? Você está ruim, filha. Andas ansiosa e afatigada. Com muitas coisas. Mas uma só é necessária, Marta. E Maria escolheu a melhor, ninguém vai tirar dela, não. Mas como a gente é Marta? A gente gosta de dar ordem para Deus. Você
Você já deu ordem para Deus? Já, gente. A gente vive fazendo isso. Se não é misericórdia de Deus na vida da gente. Quantas vezes a gente fica dando sugestão para Deus? Ô Senhor, levanta uma pessoa, um profeta na vida da fulana. Ô Jesus, pega ela lá. Sabe, a gente fica dando sugestão para Deus. Como se Deus não soubesse como que cada um precisa. Ô Senhor, o Senhor podia pegar ele, esfregar a cara dele no muro chapiscado? A oração da vingança, né? Pega ele, frita ele, faz purê, Jesus. Mostra pra ele. Os crentes vingativos, gente. Ainda bem que o Espírito Santo traduz a nossa oração. Eu fico imaginando o Espírito Santo que ora por nós com gemidos inexprimíveis. Escuta a oração. Ó Pai, Deus, não leva em consideração essa oração. Graças a Deus que tem a tecla SAP do Espírito Santo, ele traduz as nossas orações. Ele intercede por nós, como nós não poderíamos. Mas graças a Deus que nós somos conclamados também a assumir a responsabilidade por orar e por alinhar o nosso coração. A nossa oração nunca pode ser por interesse pessoal, gente. Apenas. O Senhor nos ensina, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Pedem só para os seus deleites e prazeres. Isso também deixa para a gente um outro padrão de oração. Não é só sobre nós, não ora só por você, não. Ora por você e ora pela sua amiga que está passando pelo mesmo problema. Ora pelo seu filho que está desviado e ora pelo filho da outra que está desviado também. A oração não é egoísta, gente. Esse povo estava reunido na casa de Maria para orar por uma causa que não era deles, era de um irmão que estava preso. A gente tem que sair, sabe, do nosso próprio umbigo, dessa fé egoísta, que faz de Deus o Papai Noel e eu quero receber todos os presentes só para mim e para os meus. Não tem nada a ver com o cristianismo isso. Nós temos que nos envolver com as causas do nosso tempo. Nós temos que orar pelas crianças que estão sendo abusadas. Nós temos que orar por aquelas pessoas que estão no nosso raio, na nossa vizinhança, na nossa rua. Ô Senhor, abençoa essa rua, Senhor, que haja conversão. Vai passando nas casas, tá? Ô Deus, em nome de Jesus, sela essa família com a tua salvação. Ô Deus, me dá uma oportunidade para pregar o seu evangelho aqui. Me dá uma estratégia, me dá uma oportunidade. Sabe, gente, a gente tem que sair da nossa... meu caso, a minha doença, o meu filho, a minha casa, o meu plano, o meu sonho, as minhas férias. Imagina se Deus pensasse assim, né? Deus amou, então ele deu o seu filho unigênito. Se nós amamos, nós não vamos viver a vida só para a gente, não, nem orar só por nós também, não. Pela oração e pela súplica, com ações de graças. Ações de graças. A gratidão faz parte da oração. Toda oração, ela não pode ser só uma petição. Às vezes a gente olha só para aquilo que a gente não tem. Só para as coisas que não são de acordo com aquilo que a gente queria. E a gente não enxerga os presentes cotidianos de Deus na nossa vida. Você acordou hoje? Foi pela misericórdia de Deus. Você só está vivo aí porque Deus te deu vida. Respira aí. Precisou de um pulmão mecânico? Glória ao nome do Senhor. Você comeu hoje? Pelo menos uma refeição? Glória a Deus. Você sente o gosto das coisas? Privilégio, hein? Você faz xixi sozinha? Olha que bênção. Não tem uma sonda? Uma fralda? Bendito seja o nome do Senhor. Você tem onde recostar sua cabeça? Uma casa, uma cama? Você tem cobertor e agasalho nesse frio que está fazendo? Bendito seja o Senhor, hein? Você tem alguém que você ama e que você sabe que te ama também? Olha aí, que bênção. Porque às vezes a gente pensa que é vulgar. A gente só valoriza quando perde. Que não seja assim conosco. Ações de graças têm que estar no meio da nossa oração. A percepção das dádivas cotidianas que recebemos por graça, não por mérito. O sol nasce sobre justos e injustos. Porque Deus é gracioso, não porque a gente merece. Se Deus fosse nos dar na exata proporção do que merecemos, nós estaríamos perdidos. E ele continua, e a
paz de Deus, que excede todo o entendimento. A paz que não se explica. Essa é a paz que excede o entendimento. Não é algo que coincide com o estado das coisas ao seu redor. É a paz que excede. É uma paz que vem sobre você, independente da circunstância que está ao seu redor. O pau está quebrando, o bicho está pegando, os diagnósticos são difíceis, os filhos estão desviados, a coisa está difícil, o dinheiro está pouco, a comida está faltando, mas a paz de Deus está sobre você. É isso que o Senhor tem para nós. Não é quem ganha a eleição que determina a nossa paz. Não é as leis que são aprovadas que determinam a nossa paz. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Gente, é esse lugar que o Senhor quer nos levar. E isso se dá no relacionamento. E eu quero que a gente seja honesto. Muitas vezes nós estamos orando como a galera que estava reunida na casa de Rod. Orando mecanicamente. Orando até acreditando. Mas assim, já contando mais com a derrota do que com a vitória. Sabe, aquela coisa... sabe, você conhece alguém assim? A gente vai orar. Mas se, né? Talvez Deus não queira. Se Ele não quer, Ele vai dizer. E você vai aceitar. Mas até Ele falar o que é a vontade dEle... coloca diante dele, façam conhecidas as suas súplicas, a sua petição. Senhor, eu quero a cura, Senhor. Senhor, eu quero a libertação, Senhor. Senhor, eu quero a salvação na minha casa, Senhor. Oh Deus, eu estou pedindo para o Senhor, porque o Senhor é minha esperança, minha única porta, minha única fonte, é o Senhor. E o Senhor não só nega bens aos seus filhos, por isso que eu estou pedindo ao Senhor. Mas tem gente que antes de ter a resposta do Senhor já está assim, então, pode ser que, né? Então, às vezes é o anjo dele. Rod estava lá pilhado. Deus respondeu a oração. Olha, Pedro está aí na porta. Pedro está na porta. Gente, coitada da Rod, perturbada. É isso que, às vezes, a oração religiosa faz com a gente. A gente ora por hábito. Tem gente que não ora nada. E tem gente que ora na lenga-lenga. Só repete a ladainha. Sem pensar. Sabe a oração da hora da comida? Como a gente tem que vigiar, né, gente? Tem gente que é tão mecânico que você pensa assim, orei? Porque está no automático. Ô, Senhor, obrigado por esse alimento, pela tua provisão e sustento, que não falte nada na casa viúva do órfão, em nome de Jesus, amém. É reza. Reza é o que você repete sem ter consciência do que você está falando. Você repete por costume, por tradição. E o Senhor quer nos levar a um outro nível de relacionamento. Relacionamento tem uma conversa fresca todo dia. Eu não chego para o João e falo assim, olá, João, boa tarde, João. Seja bem-vindo à sua casa, João. Você quer tomar um café? Como foi o seu dia de trabalho? Você não repete o mesmo discurso para o seu marido? Por que a gente entra no automático nesse relacionamento com Deus, gente? Adoração e oração, elas caminham juntas. Não há adoração sem oração e oração sem adoração. E eu tenho que enfatizar isso, adoração não é música. Adoração é amor extremo, revelado em tudo que se faz. Se eu estou trabalhando é para a glória de Deus, se eu estou aconselhando é para a glória de Deus, se eu estou cozinhando para os meus filhos é para a glória de Deus, se eu estou namorando o meu marido é para a glória de Deus, se eu estou ouvindo a irmã é para a glória de Deus, se eu estou fazendo um bolo para missões é para a glória de Deus, se eu estou tocando na igreja é para a glória de Deus. É tudo que você faz com Deus na centralidade da sua vida. E não tem como Deus ocupar a centralidade da sua vida se você não ora. Jesus orou. E com isso eu quero encerrar. Lucas 9, 28 e 29 descreve o monte da transfiguração. Mais ou menos uma semana depois de ter dito essas coisas, Jesus levou Pedro, João e Tiago e subiu o monte para orar. Enquanto orava,
o seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. É a descrição de Lucas 9, 28 e 29. Enquanto Jesus... Quem está orando, gente? Jesus é o Filho de Deus? Jesus santo? Jesus sem pecado? Jesus orava. Você acha que não precisa orar por quê? Se Jesus precisava de orar para estar em comunhão plena com o Pai, o que te faz acreditar que você não precisa orar? Ou que a oração dos outros por você vai ser suficiente? Relacionamento é pessoal. O relacionamento de Deus conosco é pessoal. O único entre nós dois é Jesus Cristo. E enquanto Jesus, o perfeito, o soberano, o rei da glória, o leão da tribo de Judá, orava, o rosto dele mudou e as suas vestes ficaram totalmente brancas. Olha isso! Esse é o poder da que a oração faz em nós. A oração também transforma o nosso coração. A vida de oração transforma a nossa aparência. A vida de oração nos santifica. Quando nós entramos na frequência de Deus e não na oração religiosa, onde a gente se sente melhor do que os outros, porque a gente ora 3 horas por dia. Não é sobre a quantidade das nossas orações, mas sobre a intensidade da sede que nos leva a desejarmos a conexão com Deus através da oração. Feche os seus olhos. Eu quero que você seja sincera com você mesma nessa noite. Como é que está a sua vida de oração? Não seja hipócrita na resposta. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso, que estás nos céus. O Pai não é meu, o Pai é nosso. O mesmo amor que Deus tem por você, Ele tem pelos outros. Pai nosso. Não é uma oração egoísta, é nosso. Santificado seja o teu nome. Que em toda a terra o seu nome seja santo. Através do testemunho da tua igreja. Venha o teu reino. Que seja do jeito que o Senhor quer, Senhor, e não do jeito que eu quero. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Eu não estou preocupada com o arroz de amanhã. O Senhor que proveu hoje vai prover amanhã. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nos dá o pão de hoje. Me dá o pão de hoje. Perdoa as nossas dívidas. O Senhor, os meus pecados são muitos. Perdoa, porque eu tenho perdoado os pecados dos meus devedores. Essa parte é séria. Para você ser perdoado, você tem que perdoar também. E não nos deixes cair em tentação. Não me deixe, Senhor, entregue a mim mesmo. Não me deixe confiar no meu próprio coração, que é enganoso. Não me deixe aceitar as mesas bem postas por Satanás, Senhor. Não me deixa cair em tentação. Não me deixa ser engolida pelos cuidados dessa vida, como a semente que caiu à beira do caminho no meio dos espinhos.
Não me deixe cair em tentação, Senhor, nem dos pecados escandalosos, nem dos pecadinhos de inveja, mentirinha, maledicência. Livra-me do mal, porque teu é o reino, Aleluia. o poder, Glória a Deus. e a glória para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Espírito de Deus, ensina-nos a orar. Nos dê um coração de Rod, Senhor. Um coração que ora com a expectativa de ver o milagre acontecendo. O Senhor ainda é o mesmo Deus que abre cadeias, que liberta os cativos, que cura os enfermos, que muda destinos, que restaura pecadores. O Senhor é o mesmo Deus. Nós aqui ficamos tão conformados ao sistema do anticristo. Joga a luz nas trevas do nosso coração e da nossa mente, Deus, e ensina-nos a orar. Espírito de Deus, ensina-nos a orar. Não uma oração autocentrada e egoísta, mas em convergência com aquilo que o Senhor está fazendo no planeta hoje, em concordância com aquilo que está pulsando no teu coração. Que oremos pela nossa casa e também oremos pelos outros com o mesmo amor e devoção, e que confiemos plenamente que a tua resposta e a tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.